Síntese bíblica dos profetas maiores, estudando o livro do profeta Isaías, o número 21, profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Estudando Isaías capítulo 20, versículo 1 a 6. No versículo 4 diz: assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito. Deus está usando os inimigos do povo de Deus para se unirem. O juízo de Deus sobre o Egito virá da Assíria. Então, quando nós lemos esse texto, se você tiver com a sua Bíblia aí, no versículo 1, diz o seguinte: no ano em que veio Tartã a Asdod, enviando Sargão, rei da Síria. Esse Sargão foi um dos maiores reis da Síria, segundo a história, né? Foi um homem que realmente conseguiu formar um exército muito grande. Ele reinou, Isaías reinou ali perto do ano 700, profetizou perto do ano 740 até o ano 700, e nesse período esse rei também ele viveu, ele governou perto do momento em que a cidade de Samaria, capital do Reino do Norte, foi destruída pelos assírios. Na verdade, o pai dele que teria destruído a cidade de Samaria. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Houve uma coligação de diversos reis, envolvendo o Reino do Norte, Israel, filisteus e até o Egito, diversos países, porque a Síria realmente fazia uma opressão desumana. O negócio não era só escravizar as pessoas, eles queriam escravizar e realmente maltratar. O item 22, predição da queda da Babilônia. Estudando Isaías capítulo 21, versículos 1 a 10. O versículo 9 diz: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra ela. Depois da Assíria punir e levar para o cativeiro as tribos do norte, a Babilônia levará as duas tribos do sul. Mas a destruição da Babilônia será tão grande que o profeta ficou angustiado. Nos versículos 3 e 4, ele fala dessa angústia. Bom, nesse momento aqui que nós estamos vivendo, próximo do ano 700 a.C., a Babilônia era uma cidade dominada pelos assírios. A Babilônia ela foi fundada por Nimrod. Ele foi ali, colocou um reino no meio, da Mesopotâmia, onde estavam os semitas, e fundou também uma cidade chamada Nínive. Essa cidade acabou por se tornar a mais importante da Assíria. Só que cresceu tanto a cidade de Nínive e a região da Assíria, que eles acabaram por dominar a Babilônia. Então, nesse período, ano 700, a Babilônia ela pagava tributo aos assírios. Lembrando que tributo era um imposto que eles cobravam para que não invadisse a cidade. Olha, me dá alguma riqueza para eu ir embora, tá bom? E assim eles não saqueavam a cidade. Então a cidade da Babilônia continuava funcionando, pagando tributo. Ela só vai se rebelar aí já na segunda metade do sétimo século, ali pelo ano 612, ela já está até superando a Assíria. Mas nesse período ela é escrava junto com o Egito, junto com todos aqueles povos antigos, para nós podermos ver como era a potência da Assíria. Ela acabou vencendo aquele que seria o império mais antigo da humanidade, que era o Egito. E assim ele acabou escravizando. Junto com o Egito, outros países foram citados aí nessa lista. O item 23, profecia contra Dumá. Guarda, que houve de noite. Dumá era uma expressão usada para descrever os edomitas, descendentes de Esaú, que também se tornaram inimigos de Israel. Eles viviam em repouso, mas a destruição os pegaria desprevenidos. Eles viviam em repouso porque os edomitas, eles tinham uma cidade, principalmente, que era muito bem protegida, que ela tinha uma proteção natural
que ela estava entre montanhas, a cidade chamada Petra, cidade de Petra. É uma cidade que vocês, pesquisando, vocês vão encontrar muita informação sobre ela na internet. Essa cidade de Petra, ela era uma fortaleza natural. Bom, os edomitas, apesar de serem parentes de Israel, eles vão causar um grande problema no futuro para Israel, porque Herodes o Grande, ele era um edomita, descendente de Esaú. E seu pai, principalmente, foi um homem que agradou muito a Roma, um homem chamado Antípater, e eles acabaram por dominar a região de Israel, mesmo não sendo um judeu, se tornou rei de Israel, claro, com o apoio de Roma. Então, nesse período, ninguém poderia contradizer, tá bom? Então, o pai de Herodes, Antípater, ele viveu no período dos Macabeus. É uma história que não aparece na Bíblia Sagrada porque está entre Malaquias e Mateus, no período chamado interbíblico. A Igreja Católica adicionou o livro da história dos Macabeus na sua Bíblia. Nós não acrescentamos porque ele não era considerado um livro inspirado por Deus pelos judeus. Como os Macabeus existiram, eles estudam, né? Nós estudamos por uma questão de acompanhar a história, mas não era um livro inspirado por Deus. Então, Antípater, pai de Herodes, viveu nesse período dos Macabeus. Ele acabou, né, depois que Roma conquistou a Judéia, acabou servindo os romanos e seu filho se tornou rei.